Prezadas e prezados, esta é a aula de administração do Chateau número 137. Vamos então à aula número 137? Bom, gente, nós estamos falando aqui sobre a segunda disciplina das 15 que eu pretendo lecionar para vocês, né? Se chama Teoria das Organizações, e em Teoria das Organizações a gente conta um pouco da história da administração, né? A história da administração, que é composta por escolas da administração, e a gente fala sobre essas escolas, né? Relembrando, nós já vimos aqui a Escola da Administração Científica do Taylor e do Ford. Nós já vimos a escola clássica do Fayol, né? Nós já vimos os autores transitivos de administração, a Mary Parker Follett, o Chester Barnard, o Ordway Ted, o Hugo Mustenberg, né? Nós já vimos também a Escola das Relações Humanas, né? Do Jorge Alton Mayo e da experiência de Hawthorne, né? Vimos a escola comportamental ou behaviorista, né? Que tem vários autores envolvidos, como Abraham Maslow, como o Frederick Herzberg, como Douglas MacGregor, como William Walsh, como Hans Likert, como Herbert Simon, como Chris Argyris, né? Vimos o desenvolvimento organizacional, ou DO, né, do Lawrence Lorsch, do Kurt Lewin, né? Vimos a teoria da burocracia, né? A teoria da burocracia de Max Weber, né? De Robert Merton, de Warren Bennis, né? Vimos a teoria estruturalista, né? A teoria estruturalista do Peter Bloy e do Richard Scott, né? A teoria estruturalista do Amitai Etzioni, a teoria estruturalista do Claude Lévi-Strauss, né? Vimos também a teoria neoclássica, né? Do Peter Drucker, né? Vimos a teoria matemática, que não tem um autor que se destaque, né? Mas que prega o uso da matemática na administração. E estamos vendo agora a teoria dos sistemas, né? E essa é a segunda aula sobre teoria de sistemas. Bom, gente, então eu dizia na aula anterior que um sistema é um conjunto de partes interdependentes e interagentes que formam um todo unitário. Ou seja, a razão de ser da organização não são as partes, a razão de ser da organização é o todo. As partes não devem funcionar, as partes são os departamentos, né? As partes não devem funcionar pensando no melhor para elas, mas pensando para o melhor do todo, que é a organização. E as partes devem interagir entre si. Agora, gente, como é que funciona um sistema? Um sistema ele é composto de entradas, processo, saídas e feedback, tá? Então, repetindo, entradas, processo, saídas e feedback, né? O que são as saídas? São os resultados que se almejam, os resultados que se obtêm. O que são os processos? A maneira de trabalhar, os métodos, as metodologias, né? As sistemáticas de trabalho para você conseguir as saídas que você quer. E o que são as entradas? São os insumos ou informações necessários para você executar o processo, ou seja, o trabalho em si, né? Então você tem que levar em consideração sempre entradas, processos e saídas, né? Quais saídas eu quero, perante as saídas que eu quero, quais os processos que eu devo realizar, e perante os processos que eu devo realizar, quais as entradas que eu preciso, né? E você tem, ao final desse ciclo, né, uma avaliação de informações, né, ou das saídas que vão alimentar entradas de outro momento, né? O momento seguinte, né? Então, chama-se a isso de retroalimentação ou realimentação. Alguns chamam de feedback, né? Eu não gosto de usar a palavra feedback porque é a palavra estrangeira, eu prefiro a palavra portuguesa, né? Mas enfim, para vocês saberem, existe a realimentação ou retroalimentação ou feedback, né? Mas eu vou falar sobre esses 4 conceitos, cada um deles em aulas específicas nas próximas aulas, tá? Bom, gente, então esta foi a aula número 137 de
das aulas de administração do Chateau, né? Nós estamos na segunda disciplina, que é a teoria das organizações, né? E aqui nós estamos falando sobre teoria de sistemas e acabamos de dizer que o funcionamento dos sistemas é com entradas, processos, saídas e realimentações, retroalimentações ou feedbacks, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço a assistência, muito obrigado a todos, né? Curta aí, compartilhe e se inscreva no canal. E se puder ver a descrição desse vídeo, eu também agradeço.